É um prazer estar com vocês nessa manhã de hoje. Apesar de nós estarmos à distância, eu espero que esse nosso bate-papo a respeito de gamificação seja não um bate-papo à distância, mas sim um bate-papo bastante conectado para que a gente possa construir bastante conhecimento juntos e para que nós possamos nos aproximar nesta manhã. E para começar esse nosso bate-papo, eu gostaria de me apresentar para você falando um pouquinho sobre a minha trajetória, para que a gente tenha a oportunidade de se conhecer um pouco melhor, embora que não seja de uma maneira tão profunda. Eu sou autora de 3 livros, os 3 deles estão relacionados à aprendizagem. O primeiro deles é um livro sobre gamificação, que fala sobre como criar experiências de aprendizagem engajadoras, e ele se propõe a ser um guia completo, que vai levar você desde o conceito até a prática desse conceito. Os 2 outros livros, eles estão relacionados com design de aprendizagem, e eu diria que o gamification se encaixa dentro do processo de design, e o terceiro deles fala sobre o papel do facilitador nos processos de ensino-aprendizagem, e ele recebe o nome de instrutor master. Como palestrante, eu tenho atuado há cerca de 20 ou 25 anos, tenho feito palestras dentro e fora do Brasil, e uma coisa que eu gostaria que você tivesse em mente a meu respeito é o fato de que eu passei por várias áreas diversificadas até me estabelecer na área de aprendizagem. E isso, na época em que eu era muito jovem, era algo inusitado. Afinal de contas, as pessoas eram educadas para ter um emprego e permanecer nesse emprego para o resto da sua vida. E eu sempre fui uma pessoa muito inquieta, e foi justamente essa minha inquietude e curiosidade que me levou a trabalhar com aprendizagem. E é sobre a gamificação dentro da aprendizagem que eu me proponho a bater papo com você no dia de hoje. Mas eu gostaria de ter uma ideia de quem são as pessoas que estão comigo hoje, quais são as cidades das quais vocês falam. Conta para mim qual é a sua cidade natal, mesmo que essa não seja a cidade onde você está vivendo hoje, para que eu tenha a oportunidade de visualizar qual é a origem das pessoas que estão aí nesse nosso bate-papo de hoje. Olha que legal, tem gente perguntando se as perguntas vão ser feitas aí mesmo, é no chat mesmo. Coloca a sua pergunta no chat lá no YouTube e a gente vai responder por aqui. Já tem gente colocando lá o meu link do LinkedIn, vai ser um prazer me conectar com você por lá. Larissa Zacaluk, espero que eu tenha pronunciado certo. Está dizendo que já quer os 3 livros. Vou te dar um spoiler, Larissa. Tem sorteio no final desse nosso bate-papo. Então fica comigo por aí, porque a gente vai ter bastante oportunidade, inclusive para ter premiação. Afinal, o tema de hoje é a gamificação. Olha que delícia, gente, Belo Horizonte, Curitiba, Ceará, Fortaleza, Salvador, Campo Mourão, eu tenho família em Campo Mourão, olha que delícia. Gravataí, meu Rio Grande do Sul querido, sou Rio de Janeiro, hashtag eu também. Santos, tem uma facilitadora nossa queridíssima, Mônica Almeida, que mora em Santos. Joinville, São Paulo. Nossa, gente, eu morava em São Paulo até outubro do ano passado, mudei de áreas. Agora eu continuo no estado de São Paulo, mas eu estou na cidade de Boituva, rodeada pelo verde. Mirandópolis, Natal, Rio Grande do Norte, amo Natal, gente. Presidente Getúlio, Santa Catarina, Criciúma, Jequié, Bahia. Ai, que delícia! Rio de Janeiro, residindo em Natal, Rio Grande do Norte. Pois é, nós brasileiros somos assim, né? Parece que a gente tem rodinhas nos pés. A gente vai morando em cidades diferentes e assim a minha trajetória também. Chapecó, tem uma queridíssima Lucivânia, uma amiga querida que é de Chapecó também. Itajaí, olha só, falou certinho, é isso aí. Eu vou ficar até o final para ganhar. Boa, Larissa. Fica Angola, Luanda. Que coisa maravilhosa, gente. Prazerzaço estar com vocês. Então vamos lá bater papo e trocar ideias sobre esse nosso dia, essa nossa manhã de hoje. Tem mais gente querendo livro ali, ó. Quem sabe vocês me inspiram com boas perguntas e eu sorteio mais de um exemplar do livro, assim a gente consegue fazer mais gentes felizes. Bom, assim somos nós, né? Provenientes de diferentes cidades, diferentes e únicos. E já que nós somos únicos, a nossa perspectiva a respeito da vida também é única. E por isso, eu quero convidar você agora para usar o seu próprio celular ou abrir uma outra barra no navegador do seu computador e você vai digitar edupulses.io. E eu vou pedir para alguém da produção me fazer a gentileza de digitar esse endereço lá no chat, porque ele vai ser importante para a nossa interação e vai ser importante para o sorteio também. Você digita, então, edupulses.io no seu navegador, assim mesmo, sem usar aplicativo, sem www. E quando você cair na página inicial da edupulses.io, ele vai pedir um número de PIN para você. E você vai digitar 10
3094. Vou pedir para alguém que está produzindo eventos para a gente também fazer a gentileza de colocar lá esse PIN 103094 para facilitar essa interação. Eu vou repetir para você ter oportunidade de anotar enquanto eu vou trocar de tela. Você vai então acessar edupulses.io e vai inserir o PIN 103094. Feito isso, eu vou ter que trocar aqui o compartilhamento da minha tela e vou compartilhar com você uma outra tela, para que você consiga, então, responder a essa pergunta e consiga, ao mesmo tempo, acompanhar aqui na nossa sala virtual as respostas que a turma vai dar para as perguntas que a gente está fazendo, então. Então, nós vamos lá, estamos aí nessa nossa guia. Deixa eu me certificar aqui que eu estou compartilhando a tela certa. Deixa eu voltar, interromper esse compartilhamento, vou fazer esse compartilhamento de novo, só para que eu tenha certeza de que a gente vai compartilhar, então, a tela correta. Compartilhando a tela, vou compartilhar uma guia do Chrome, e legal, agora sim a gente está na tela correta, e eu estou aqui ansiosa, aguardando as respostas de vocês. E o que eu quero perguntar para você é o seguinte, analise o seguinte mini diálogo. Alguém pergunta assim, quando você pretende parar de jogar? E o seu interlocutor responde, nunca. Com base nesse pequeno diálogo, descreva para mim quem está jogando aí. Olha lá, minha filha, alguém já se identificou. Paula Schmoller, Elias, Vitor Bueno, Ellen, Fábio, Lucas, adolescente. Olha, se vocês descreverem essa pessoa, vai ser bem legal. Como alguém já fez aqui, adolescente, tem gente se identificando, hein, galera? Mas como que é essa pessoa? Ela é jovem? Ela é uma pessoa que tem mais idade? Ela está jogando, que faixa etária ela tem, que tipo de coisas ela costuma fazer, do que essa pessoa gosta, quem é essa persona, eu mesma, jogar é bom, né, gente? Adoro jogar, Daisy Freire, boa, Larissa Zacaluk, boa, Larissa, merece ganhar o livro, então, né, gosta de jogar, tá engajada, conectada com a gente, ótimo, meu filho, mas olha que interessante, aparece várias vezes, minha filha, adolescente, meu filho, adulta, 38 anos, olha que bacana. Adulta, 38 anos, adoro desafios. Eu na vida. Todas as idades. Boa, Anderson. Criança, Fábio Aprendiz, Eterno Aprendiz. Olha só que legal. Um gamer profissional. Uma pessoa que gosta de desafios. O Gabriel, que tem 10 anos de idade. Olha que coisa interessante. Nas respostas de vocês já conseguem identificar que o jogador, ele não é mais aquele estereótipo que a gente tinha de um adolescente, uma determinada faixa etária, que não gostava de fazer atividade física e que ficava o tempo inteiro na frente do videogame. A gente começa a perceber, hoje a gente já sabe, que esse perfil mudou, né? Esse perfil, o perfil não é mais este, o perfil do jogador efetivamente mudou. Então aí, eu vou parar de compartilhar essa minha tela com vocês, e vou voltar para a tela onde a gente vai discutir o que é que significa o que vocês acabaram de responder quando o assunto é gamificação. Assim como vocês bem perceberam, existem alguns números, algumas estatísticas que a gente precisa levar em consideração. Não dá para ignorar. Se por um lado, no passado, a gente pensava que o perfil desse jogador era um determinado perfil, limitado a uma faixa etária e viciada num tipo de jogo, a Jane McGonigal hoje mostra para nós no seu livro A Realidade, The Reality is Broken, ela mostra para nós que as pessoas que respondem que não querem parar de jogar, na sua grande maioria, né, 69%, é quase 70%, são chefes de família que jogam videogames. 97% dos jovens jogam no computador e também videogames. 40% de todos os jogadores são do sexo feminino, são mulheres. 1 em cada 4 jogadores tem mais de 50 anos. A idade média dos jogadores, a idade média de todos aqueles que respondem essa pesquisa é de 35 anos. E o tempo médio que faz que essas pessoas estão jogando é de 12 anos. E a maioria das pessoas, quando você pergunta para elas quando é que você quer parar de jogar, a resposta é aquela mesma, nunca. As pessoas dizem que querem jogar para sempre. Mas por que será que isso acontece?
Isso acontece porque os jogos, eles têm uma característica que é de nos fazer felizes. Os jogos fazem com que a gente se sinta muito bem. E é justamente a partir daí que o nosso aprendizado começa, a partir dos jogos. O que é que nós podemos aprender a partir de uma atividade que efetivamente nos faz felizes, que traz para nós um elemento muito importante, que é a diversão. Os jogos, eles têm esse efeito, de acordo com o Johan Huizinga, que é um filósofo, ele diz para nós o seguinte: os jogos, eles têm a capacidade de nos colocar num espaço que recebe o nome de círculo mágico. Quando nós jogamos, nós nos colocamos em uma posição que funciona como se fosse um espaço delimitado entre o jogo que está acontecendo e a realidade lá fora, de tal maneira que a gente não percebe o tempo passar. A gente esquece aquilo que está acontecendo. A gente entra em estado de flow. É como se o tempo parasse e a gente estivesse totalmente engajado com aquilo que acontece aqui agora. Agora eu quero convidar você a pensar: será que isso é importante? Será que essa habilidade de desenvolver atenção plena e estar envolvida com alguma coisa que efetivamente me coloca em estado de flow é importante só na hora do jogo? Ou esse estado, ele é importante em diferentes dimensões da nossa vida? Para onde nós podemos levar esse estado e por que que nós devemos levar em consideração esse estado de flow e aquilo que os jogos fazem para outras dimensões da nossa vida? Eu diria que aquilo que a gente quer dos nossos aprendizes é justamente conseguir esse estado de flow. Para isso, eu vou jogar você lá no Edupulse de novo e vou pedir para você mais uma vez acessar edupulses.io. E naquele mesmo PIN que você já usou, basta você atualizar lá seu navegador. Eu vou projetar uma outra pergunta para você. Eu gostaria que você respondesse para mim mais duas perguntas. O que é que nós queremos das pessoas, né? Quando, tendo em mente, o que é que nós queremos das pessoas quando o tema é aprendizagem? Eu vou levar você lá para essas outras duas perguntas para a gente conseguir trabalhar em cima desse resultado. Então, eu vou compartilhar de novo a tela, só que dessa vez eu vou compartilhar contigo a guia do Chrome lá do Edupulses, para a gente conseguir continuar. Então, eu vou pedir para você fazer o seguinte: pense em uma aula, uma intervenção de aprendizagem, chata, como aluno. Pensa nessa aula chata e joga para a gente aqui na tela todas as características que, na sua opinião, fazem com que essa aula seja uma aula chata, uma aula aborrecida. Olha só, já tem resposta, né? Ou seja, coisas que não contribuem com o nosso aprendizado. Ficar só escutando, conteúdo que não vejo aplicação na minha vida. Um jogador jovem entre 17 a 21 anos competitivo? Acho que essa é a resposta da pergunta anterior, hein? Falando ainda de aulas chatas, uma aula que não tem interação, professor e aluno, professor dando lição de moral, excelente, só o professor fala e não posso expor minha opinião, sem dinâmicas, muita explicação, monólogo, sem espaço de troca, embromação, falta de propriedade no assunto, excelente. Mas veja que na maior parte das vezes, nós temos aqui o professor monopolizando a discussão, muitos slides, conteúdo e falta de espaço para que a gente possa experimentar os conteúdos, só técnica sem relação com a prática, só professor falando de novo, sem interação, monólogo, sem interação, facilitador com voz sem empolgação, nossa, péssimo isso. Fala repetitiva, aula que dá sono, excesso de conteúdo sem aplicabilidade, fala sem interações. Olha que legal. Vocês estão trazendo muito de monólogo, ausência de interação e excesso de conteúdo. Poxa, se por um lado essas são as aulas que a gente odeia, vou te fazer uma outra pergunta agora. Atualiza seu navegador e agora coloca para gente tudo que você enxerga em uma aula boa. Eu vou atualizar meu navegador, porque eu estou vendo umas respostas que são da anterior ainda, hein? Agora a gente está falando de aula boa. Vamos esquecer essas respostas anteriores sem criatividade. Ainda estamos na aula anterior. Vou atualizar de novo meu navegador.
para ver se aparece para a gente a aula boa. Agora eu quero que você traga para nós uma aula que ajuda você a aprender. Opa, começou. Dinâmica, divertida. Fica com essa palavra na cabeça, divertida. Leve, com interação, prática, com energia contagiante, com atividades práticas, interação professor-aluno, sentimento de estar aprendendo de verdade, isso significa que tem conexão com a nossa prática real. Interação, conteúdo e debate, slides que chamam a atenção, ou seja, dão suporte à aprendizagem, um professor com disposição, professor que conhece o assunto discutido, participativa, dinamismo, interação, envolve os alunos, alunos que podem expor suas opiniões e experiências, vídeos e música, criatividade, tema interessante. Olha que interessante isso. Vou parar de novo de compartilhar essa tela com você e vou voltar agora lá para o nosso PowerPoint para ver como é que as aulas boas, ou seja, que os elementos que você reconhece como bons elementos, podem se conectar com aquilo que a gente espera dos nossos alunos quando a gente usa elementos de jogos para fazer isso. De novo, eu compartilho minha tela contigo, só que agora dessa vez eu vou lá no PowerPoint e a gente agora vai entender como é que essas aulas dinâmicas se conectam com a realidade atual para a gente chegar lá na gamificação. Vou apresentar aqui para vocês um dado de uma pesquisa da Pearson que diz para nós o seguinte: nós sabemos que esse formato que a gente está vivendo hoje aqui, online, ele está aqui para ficar. A gente não vai se livrar desse contexto com toda a rapidez que a gente gostaria. Só que se por um lado a gente sabe que isso aqui veio para ficar, os nossos aprendizes, vocês acabaram de responder isso lá nas aulas boas. Os nossos aprendizes, eles querem uma experiência melhor. E uma experiência de aprendizagem é aquela que engaja, que é dinâmica, que tem duas vias, que usa elementos lúdicos, que tem diversão, para que as pessoas efetivamente sejam capazes de aprender coisas relevantes para elas e que possam ser aplicadas na realidade. Então, a gente olhando para esse cenário, a gente define o que é desenhar uma experiência de aprendizagem que tem essas características. Na minha opinião, o design de uma experiência de aprendizagem, que contempla, inclusive, uma experiência gamificada, ela, de forma resumida, ela é a organização sistematizada, encadeada e intencional de conteúdos com a utilização de metodologias de aprendizagem adequadas para cada tipo de conhecimento, de modo a estimular, olha lá o que vocês responderam, dinâmica, com interação, com vídeos, com troca, que não seja de mão única, e facilitar o processo de aprendizagem em diferentes contextos, seja esse contexto um contexto formal, presencial, digital ou informal. E assim a gente consegue promover mudança de conduta com relação à performance das pessoas, atitude e comportamento. A gamificação, ela se encaixa dentro desse conceito nas metodologias de aprendizagem adequadas para cada tipo de conhecimento. E aqui eu vou te dar a primeira má notícia. A gamificação não é uma bala de prata que vai resolver todos os problemas, mas sim, nós podemos aprender com os jogos para trazer para uma experiência de aprendizagem os elementos que vocês mesmos já identificam que são importantes numa aula que seja efetivamente uma boa aula e que promova a aprendizagem. Então, a gente começa discutindo o que é que nós podemos aprender efetivamente a partir dos jogos. E se a gente quer aprender a partir dos jogos, é bom a gente diferenciar o que é um jogo do que é uma experiência de aprendizagem gamificada ou simplesmente a gamificação. Um jogo, ele é um sistema fechado. É um sistema que tem meta, que tem desafio, que tem regra, que regula como é que essa meta vai ser alcançada. E isso é bem importante porque existe aí por trás desta questão, existe um estímulo à criatividade. Se eu tenho uma meta, tenho um objetivo que eu conheço, eu quero alcançar esse objetivo, e tem um conjunto de regras que limita como eu vou alcançar esse objetivo, eu automaticamente desenvolvo a minha criatividade para conseguir chegar nesse objetivo. E os jogos têm um papel super importante aí. O jogo, ele sempre promove interatividade. E essa interatividade, ela pode ser entre os jogadores, mas ela também pode ser entre o jogador e o próprio sistema do jogo. Existe sempre algo que uma boa aula precisa ter,
que é um sistema, um mecanismo de feedback que deixa o aluno, o aprendiz, o jogador perceber se ele está indo bem, sim ou não, em direção àquela meta que foi estabelecida. Ou seja, eu tenho percepção do alcance dos meus resultados e isso me traz prazer. Eu tenho também no jogo resultados que são quantificáveis. Eu ganho, eu perco, eu alcanço ou não uma meta estabelecida. Em geral, na grande maioria das vezes, um jogo provoca uma reação emocional. E eu tenho exemplos na minha própria família de pessoas com mais de 70 anos que já passaram por experiências emocionais fortes no meio de um jogo, inclusive relacionadas à sua memória afetiva. Então, o jogo é este sistema fechado. E quando eu topo jogar esse jogo, eu aceitei a regra que foi estabelecida. E aqui tem uma pequena armadilha para nós que levamos elementos de jogos para contextos de aprendizagem. Um jogo que funciona simplesmente para diversão, um jogo pelo jogo, um jogo de entretenimento e lazer, ele tem de maneira muito forte e destacada a voluntariedade na adesão ao jogo. E no contexto de aprendizagem, nem sempre eu consigo trabalhar com o jogo de maneira 100% voluntária, mas sim, eu consigo tornar essa experiência tão engajadora que as pessoas decidam voluntariamente participar dessa experiência de aprendizagem. Por outro lado, quando eu me refiro à gamificação, antes de abordar com você esse conceito que está aqui na minha tela, eu vou lembrar você do seguinte: a gamificação, ela aborda o uso, de maneira geral, o uso de elementos de jogos em contextos diferentes dos jogos. E aí existem inúmeros contextos. A gente, apenas para exemplificar, a gente pode mencionar o seguinte: quem nunca escolheu fazer uma compra com determinado cartão de crédito só para acumular pontos e converter esses pontos em milhas para viajar depois? Quem nunca acumulou selinhos do supermercado para depois conseguir ou desconto em algum produto ou conseguir trocar esses selinhos por algum prêmio? Esses dois exemplos são exemplos que hoje eles fazem parte do nosso cotidiano com tanta naturalidade que a gente nem se dá conta mais do processo de gamificação. E isso começou a acontecer há muito tempo atrás, quando uma marca de biscoitos norte-americana começou a colocar surpresa dentro do seu pacote, para estimular as pessoas a comprarem aquele produto simplesmente porque elas queriam a surpresa que estava dentro do pacote. Qualquer semelhança com a nossa realidade, com o nosso dia a dia hoje, não é mera coincidência. Vamos trazer esse conceito, então, para nós, aqui no nosso sistema e no nosso contexto de aprendizagem. Um grande parceiro e amigo meu, que é o Cal Cap, ele define a gamificação na aprendizagem da seguinte maneira: o gamification ou gamificação é a utilização de mecânica, estética, pensamento baseado em games, para que a gente consiga engajar as pessoas, motivar a ação, promover a aprendizagem e resolver problemas. Gente, isso não é tudo que a gente quer? Dentro das organizações, a gente não tem uma série de ações que precisam acontecer cotidianamente e não acontecem? A aprendizagem não é desafiadora, especialmente nos dias de hoje, onde a gente misturou tudo, contexto profissional, trabalho, casa, todo mundo trabalhando nos meios digitais com 1000 outras coisas acontecendo ao seu redor, problemas para serem resolvidos. Pois bem, nós podemos e devemos nos apropriar dos elementos dos jogos para que a gente consiga esse tal engajamento. E para que a gente consiga fazer isso, a gente precisa entender melhor o que é esse tal pensamento baseado em games. Quando eu falo em pensamento baseado em games, é como se eu estivesse convidando você a combinar o que você conhece com relação ao desenho de uma experiência de aprendizagem com o modelo mental de alguém que desenvolve um jogo. Enquanto nós, que trabalhamos com aprendizagem, pensamos em objetivos de aprendizagem, um designer de jogos, por exemplo, ele pensa num desafio que ele vai propor para alguém, para que essa pessoa alcance esse desafio e se sinta recompensado por ele. Então, esse pensamento baseado em games, ele consiste em focar na promoção de ações que vão levar a um resultado significativo, enquanto o aluno ou jogador, ele se arrisca em um ambiente desafiador e seguro. Isso significa que esse resultado significativo que vai levar essas pessoas à aprendizagem precisa colocar esse jogador ou este aprendiz em risco. Ele precisa tomar decisões, ele precisa acertar e errar, para que ele consiga aprender a partir desses erros e acertos. Esse ambiente desafiador, ele é um ambiente desafiador lúdico que nós mesmos podemos criar por meio, por exemplo, do uso do storytelling. E aí sim,
a gente vai estar combinando um bom pensamento de designer de aprendizagem, de facilitador, de professor, com o pensamento de um designer de jogos para tornar essa experiência mais divertida e mais interativa. É importante a gente conhecer um pouco do linguajar dos jogos, do game lingo, para que a gente consiga trazer para as nossas experiências de aprendizagem elementos eficazes dos jogos. Quando a gente se refere a uma meta de jogo, isso significa um estado de vitória. Significa uma conquista ou atividade que vai encerrar o jogo. Sem uma meta estabelecida, não existe jogo. Por exemplo, se nós temos um grupo de crianças correndo no jardim, e essas crianças estão correndo aleatoriamente, elas estão brincando. A partir do momento que uma delas diz o seguinte: nós vamos correr, a primeira que chegar na árvore bate a mão, e a última que chegar é mulher do padre. Brincadeira antiga essa, né? Mas a partir do momento que alguém estabeleceu essa meta, a gente transformou essa brincadeira num jogo. A dinâmica central, ela sempre diz respeito àquilo que as pessoas devem fazer para alcançar esse estado de vitória. O que eu tenho que fazer para ganhar? Eu tenho que correr para chegar em primeiro lugar? Se isso for um jogo que envolve cartas, eu tenho que descartar todas as cartas, ser o primeiro a descartar todas as cartas? Ou talvez eu tenha que ser aquela pessoa que acumula mais território ao longo do jogo, ou que tem o maior número de interações colaborativas ao longo do jogo. Já a mecânica diz respeito ao conjunto de regras que vão definir como vai funcionar essa dinâmica central para alcançar o objetivo. As regras, elas limitam a forma como o objetivo vai ser alcançado. E os elementos são todos aqueles componentes que podem realçar a experiência do jogador. São os elementos que vão ajudar na imersão do jogo. Eles dizem respeito ao storytelling, ao visual que você vai utilizar, aos elementos físicos que podem ser mais pesados ou mais leves, aos avatares que você vai escolher para jogar, as analogias que você faz entre o contexto do jogador na vida real e o contexto do jogador na experiência de aprendizagem que você vai criar. Agora, anota isso. Você precisa prestar atenção no contexto real dos jogadores, especialmente quando o contexto é aprendizagem, seja ela aprendizagem formal, aprendizagem corporativa ou aprendizagem informal. Por que isso é importante? Você vai escolher os elementos do jogo de acordo com aquilo que você quer alcançar lá no seu ambiente corporativo ou no seu ambiente educacional. Se você descolar os elementos escolhidos deste contexto real, as pessoas não vão conseguir imergir e entrar em estado de flow como você deseja. Por isso, é preciso muito mais do que pontos, badges e quadros de ranqueamento para criar uma boa experiência de aprendizagem ou um jogo de aprendizagem. É preciso você identificar objetivos a serem alcançados e desafios que podem casar intimamente com esse objetivo, de tal maneira que você escolha os elementos mais adequados para promover as ações que você deseja. Alguns exemplos para vocês, né? Que tipo de ações o meu aprendiz ele deve demonstrar? A gente acabou de experimentar aqui hoje. Nós respondemos a perguntas, mas também é muito importante que eu coloque esse meu aprendiz num contexto onde ele vai ter que decidir algo. E quando a gente diz isso, olha como as coisas começam a se combinar, né? Se o jogo é um ambiente que faz naturalmente o meu aprendiz analisar uma situação e tomar uma decisão, por outro lado, um dos princípios de aprendizagem dos adultos diz respeito à autonomia. Então, quando eu estou dentro de uma experiência gamificada, colocando o meu jogador ou aprendiz em uma situação que ele tem que tomar decisão, eu estou respeitando a autonomia que o adulto tanto precisa para aprender. É muito legal também você usar o recurso de colocar o seu aprendiz numa situação onde ele tem que resolver um mistério. E é claro, esse mistério ele pode ser mais ou menos lúdico, ele pode estar mais ou menos mergulhado no storytelling. E o que vai ditar a regra do calibre dessa quantidade de ludicidade que você vai utilizar, de novo, é o contexto da sua organização. O quão disposta a sua organização é a aceitar
elementos lúdicos para que você consiga promover resultados. E aí eu não vou falar nem só de aprendizagem, eu vou trazer os resultados de maneira mais ampla. Porque sim, diversão e ludicidade são elementos importantes para que as pessoas se engajem em busca de resultados a serem alcançados. É muito importante que você coloque o seu jogador ou o seu aprendiz numa posição onde ele tem que, de repente, assumir uma posição, defender uma ideia, para que ele consiga avançar neste jogo, para que ele consiga caminhar em direção ao objetivo estabelecido. Isso vai ajudar o seu aprendiz a desenvolver pensamento crítico, inclusive. Muitas vezes, pode ser que você esteja vivendo um momento na sua organização onde os recursos para alcançar os objetivos estabelecidos sejam escassos. Olha uma coisa importante aqui. Dentro de uma experiência gamificada, você pode promover uma situação na qual os seus jogadores têm que priorizar recursos para conseguir avançar. Ou ainda escrever uma proposta, fazer uma troca difícil, como alimentos, por exemplo, que podem ser uma boa metáfora, como recursos para fazer uma construção, que pode ser uma boa metáfora também. E você pode colocar o seu jogador numa situação onde talvez ele tenha que fazer uma tentativa de violação de regra. E é claro, o mecanismo de pontuação que você cria na sua experiência gamificada, ele vai premiar ou não quem fizer essa tentativa, ou quem quiser efetivamente fazer uma tentativa de dar um olé nas regras estabelecidas, né? Colocar o aprendiz em risco significa, a gente viu anteriormente, colocá-lo em risco, mas num ambiente seguro de aprendizagem. E se nós queremos promover a aprendizagem, a repetição é importante. Então, o erro, ele não pode ser um erro que vai ser não recompensado e até punido. Eu preciso criar nessa experiência um mecanismo que incentive o jogador a tentar de novo, mesmo que ele tenha errado anteriormente, né? Eu preciso colocar o jogador em uma situação onde ele corre o risco de resolver ou não um problema. E preciso, no meu mecanismo de pontuação, prever de que maneira eu vou incentivar esse jogador a resolver o problema por meio da pontuação, que vem logo a seguir: perder pontuação, perder jogo, né? Um outro risco é não atingir o reconhecimento. Então, veja, eu tenho inúmeras maneiras de trazer os aprendizados dos jogos para o nosso contexto de aprendizagem. E a maior parte deles se conecta diretamente com mecanismos motivacionais do ser humano e também com os mecanismos do contexto no qual esse indivíduo está inserido. Quando eu opto por uma experiência de aprendizagem gamificada, isso não significa que eu esteja abrindo mão do contexto onde a pessoa vive e dos conhecimentos que precisam ser trabalhados. Muito pelo contrário. Eu posso trabalhar com experiências de aprendizagem gamificadas e unir perfeitamente tanto os elementos dos jogos quanto aquele aprendizado e objetivo que precisa ser alcançado. Eu trouxe para vocês alguns exemplos que vão ficar disponíveis também para vocês, caso vocês queiram que eu compartilhe os exemplos com vocês posteriormente, por meio dos arquivos que vocês vão ver aqui. O primeiro exemplo que eu vou mostrar para vocês é um exemplo bem interessante, ele diz respeito a um workshop que eu fiz muito tempo atrás, em um outro congresso, e que foi uma experiência de aprendizagem gamificada em um congresso, que trabalhou com dois modelos, com digital e analógico ao mesmo tempo. Sim, dá para fazer digital. Não, eu não posso abrir mão de arriscar, mesmo quando as variáveis que eu tenho possam ser incontroláveis, como era o caso desse workshop. Nós trabalhamos dentro de um centro de convenções, esse centro de convenções era em Santos, nós contratamos internet para a sala onde íamos trabalhar, desenvolvemos um aplicativo e ainda assim tivemos um plano B. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui é a apresentação desse workshop, e vou convidar você a prestar atenção em alguns elementos dessa apresentação, para que você materialize coisas que eu falei para você anteriormente. Então, aqui nesse slide, o que você vê é um slide de introdução, mas que dá pista para as pessoas que vão participar desse workshop, que as coisas vão estar relacionadas à diversão, a jogos e à ludicidade. A forma de você trabalhar com a sua apresentação, ela também diz muito sobre a experiência que vai ser apresentada. Então, aqui, por exemplo, naquela época, meu cabelo era preto, e o avatar que me representava tinha o cabelo preto também. Mesmo sabendo que nós usaríamos um aplicativo, nós criamos dispositivos para que as pessoas tivessem condições de jogar, mesmo que a gente tivesse um problema de conexão. E uma das coisas que a gente fez foi colocar em cadeiras aleatórias
um aviso para as pessoas que estavam se sentando ali. A gente dizia assim: se você se sentir preparado para ajudar, caso seja solicitado, sente-se aqui. Ou seja, se eu topei sentar nesse lugar, isso significa que em algum momento eu posso ser solicitado para contribuir com alguma coisa. Essas seriam as pessoas responsáveis pela pontuação, caso a gente tivesse problema de conexão. As cores que você está vendo aqui, elas não foram cores aleatórias. Nós marcamos a entrada da sala com faixas coloridas para que as pessoas, a partir de uma pulseira colorida da mesma cor que recebiam na entrada, seguissem essa faixa para se sentar no local indicado, onde eles iam encontrar, inclusive, um material didático que foi colocado para eles da mesma cor. As pessoas que toparam sentar nos lugares marcados receberam um prêmio por terem demonstrado essa coragem também. E os seus materiais didáticos eram todos confeccionados na mesma cor que representava o seu time. Na pulseira de cada um, eles recebiam também uma senha de conexão. E eles deviam seguir essa senha de conexão para fazer, então, para fazer parte das equipes que iriam juntas competir por uma premiação. E eu estou mostrando a apresentação para vocês apenas para você ter uma ideia de como usar a ludicidade e o storytelling, inclusive na sua facilitação do processo gamificado. Veja como aqui a gente propôs um desafio que seria ser a equipe vencedora. E claro, esse desafio estava atrelado a um objetivo de aprendizagem específico que tinha a ver com a gamificação. Eu vou andar um pouquinho mais adiante, apenas para que você saiba que existiam prêmios ao longo do jogo e para que você veja como é que a gente transportou essa ideia para a interface do aplicativo. Então, o que você está vendo aqui são as telas do aplicativo que foram utilizadas para os participantes. Nessa tela, eles faziam a escolha do avatar, eles se conectavam, tinham categorias, que eram os temas que estavam sendo abordados ao longo da apresentação, e a cada momento a gente pedia para eles se conectarem nesse aplicativo para responder perguntas. E aqui, é claro, a gente não está trazendo contribuições reais do fórum para a gente preservar a privacidade, mas as contribuições no fórum, com base nos aprendizados que iam sendo adquiridos ao longo do workshop, elas estavam sujeitas à pontuação aleatória, que era uma pontuação muito maior do que a simples resposta de uma pergunta. E este foi um mecanismo que nós utilizamos para incentivar a colaboração por meio desse fórum. Então, veja, a pontuação é um mecanismo que você deve estruturar de maneira alinhada às ações que você quer mobilizar. Por isso, fuja das plataformas já gamificadas com estruturas de pontuação pré-definidas. Quando você faz esse tipo de escolha, você corre o risco de não ter o resultado que você espera. E eu vou passar por alguns outros slides só para você ver como é que nós construímos a opção analógica do jogo para o caso do aplicativo não funcionar. Existia lá um placar gigante que ia ser colocado na parede, uma folha de respostas que ficava com a pessoa sentada no lugar demarcado que topou fazer isso, e cartões coloridos para eles sinalizarem as alternativas. Esse slide mostra para você como é que a folha de pontuação correria no caso do aplicativo não ter funcionado. E no placar de pontuação, eles iam colocando então lá as estrelas com relação às suas perguntas. Mais um exemplo aqui de como usar elementos do storytelling para engajar as pessoas nessa experiência de aprendizagem e como contar uma história envolvendo o seu conteúdo no processo que está acontecendo. Então, veja, a gamificação que você está olhando nesse momento, que você está tendo contato nesse momento, ela é uma gamificação de conteúdo. O que é que significa isso? Significa que o conteúdo do workshop, ele foi transformado em uma experiência gamificada que imergia os jogadores nessa experiência, de tal maneira que, apesar de estarem aprendendo, eles estavam aprendendo imersos num contexto de aprendizagem que mostrava para eles elementos de jogos que contribuíam para a imersão do jogador na experiência. Imergir o jogador na experiência significa trazer elementos que tenham ressonância com aquilo que está sendo trabalhado, de tal maneira que eu amplifico o círculo mágico e aumento a possibilidade de flow dos jogadores. Por essa razão é que eu estou mostrando para vocês esse
PowerPoint de storytelling, literalmente de storytelling, né? É claro que existem diversos outros exemplos, mas eu escolhi esse aqui só para você ter uma pista de como pode funcionar esse processo, né? Vou voltar então para a nossa apresentação e vou dizer para vocês que uma experiência gamificada com o aplicativo nem sempre é possível. Nem sempre você tem, eu não estou nem falando de recurso financeiro, tá? Uma experiência gamificada com aplicativo, além dela exigir um recurso financeiro diferenciado para você, ela exige dispositivos disponíveis para todos os participantes, ela exige conectividade disponível para todos, e eu acho que todo mundo que está comigo nessa intervenção hoje já vivenciou alguma experiência onde teve algum problema de conexão. Então, se você não tem recurso ou não tem disponibilidade de tecnologia para acompanhar você numa experiência gamificada, não deixa de fazer por conta disso. Você pode criar até jogos de tabuleiros que vão promover imersões semelhantes e que vão trazer para você o mesmo resultado, né? É importante você saber que um jogo não nasce pronto. E aí, eu vou chamar a atenção de todos aqueles que querem desenvolver os seus próprios jogos ou querem contratar uma empresa para desenvolver um jogo de aprendizagem para você. Não tenha a ilusão de que a primeira vez que você vai jogar este jogo, ele vai ter a cara final do jogo já pronto. Você precisa prototipar e muito. E a prototipagem, ela acontece em papel. A prototipagem, ela é a fase final da elaboração da sua experiência gamificada, onde você tem o desafio a ser proposto, já combinando com o problema organizacional ou educacional que você quer resolver, onde você já decidiu quais são as dinâmicas centrais que você vai utilizar, onde você já estabeleceu a mecânica ou regras do jogo e já definiu quais são os prováveis elementos para te ajudar na imersão. Com essas decisões tomadas, você vai fazer o seu primeiro protótipo de papel e vai fazer a parte mais importante que se chama playtest, que é onde você testa a jogabilidade daquilo que você criou, para verificar que tudo aquilo que você imaginou realmente vai acontecer na prática, na hora da sua intervenção. Só depois que você tiver com a sua jogabilidade arredondada, e jogabilidade diz respeito ao tempo do jogo, o desafio dar certo para aquilo que você tinha imaginado, sim ou não, o número de desafios propostos adequados para aquela carga horária que você tem, enfim. Essa prototipagem vai te ajudar e muito, né? Feita essa prototipagem, está na hora de você partir para a sua arte final. E essa arte final, ela também pode variar de acordo com o recurso que você tem disponível. Você pode usar lonas de banner, que são super baratas para impressão. Você pode usar tabuleiros de verdade. Hoje existem muitas gráficas que trabalham com materiais sensacionais para conseguir entregar um bom resultado para você. E o que vai mandar nas escolhas que você vai fazer com relação à estética são, basicamente, o tempo que você tem para desenvolver e o budget que você tem disponível para isso, né? Eu tenho também 2 estudos de caso para compartilhar com vocês, e quem tiver interesse, eu vou deixar lá no final qual é o meu e-mail, basta você me mandar um e-mail pedindo e eu disponibilizo para você. Eu comentei que aquela gamificação que eu compartilhei é uma gamificação de conteúdo, ou seja, ela traz o conteúdo para dentro da experiência gamificada. Mas existem outras, ou melhor, existe outra que é tão eficaz quanto a gamificação de conteúdo, que é a gamificação estrutural. A gamificação estrutural é aquela onde você vai usar elementos de jogos para motivar o consumo de um conteúdo já existente no formato que ele tem. Ou seja, os elementos de jogos vão engajar as pessoas para participar de experiências de aprendizagem já existentes. E aí você vai lançar mão dos mesmos elementos. Você pode usar desafios, você vai colocar o seu jogador em risco, enfim. Você vai promover todas as ações que a gente discutiu na situação anterior, só que agora sem trazer o conteúdo para dentro dessa experiência. Vai ser um prazer compartilhar com vocês esses 2 casos. Eu escolhi um case do Bradesco, que tem uma gamificação estrutural sensacional, que teve um resultado muito bom.
e escolhi um outro que é uma gamificação de conteúdo, onde a gente trabalhou com o público da Ipiranga, que são os frentistas dos postos, e o jogo, no formato de tabuleiro físico, para eles funcionou muito bem, porque eles tiveram que percorrer o Brasil com essa experiência de aprendizagem. Então, se você tiver interesse em saber mais, é só você contar isso para mim, que eu vou compartilhar com você. Né? E para quem está pensando que isso tudo é muito difícil de construir, hoje a gente tem uma série de recursos disponíveis já meio que prontos, né? A gente, só para mencionar alguns, eu usei com vocês o EduPulses, existe o Kahoot, existe o Puzzle.org, ou seja, tem inúmeros recursos, até gratuitos, que você pode utilizar para você conseguir aumentar o engajamento dos seus participantes e chegar no resultado que você quer no que diz respeito à aprendizagem. Né? Para a gente ir caminhando para a nossa finalização, as dicas finais para que você consiga efetivamente pensar como um game designer são: comece com ação, ou seja, comece com um desafio, tá? Desperte a curiosidade, mistério, intrigas, foque em habilidades e objetivos. Pensa comigo, ninguém dá uma aula teórica antes do jogo para você conseguir mudar de fase. Você muda de fase aprendendo na prática como mudar de fase. Então, desperte a curiosidade e foque muito mais na maestria e na habilidade para que os seus aprendizes consigam alcançar os objetivos que você tem. Desafie o seu aprendiz. Ele pode. E quanto mais você o desafiar, mais você vai engajá-lo. Só que não mantenha o desafio muito alto, porque se esse desafio for muito alto o tempo inteiro, você pode frustrar o seu aprendiz. Então, alterne esses desafios entre maiores e menores para que você consiga manter o flow. Simule riscos, encoraje erros, conte histórias. A gente aprende muito por meio de histórias. Fomente a exploração, a curiosidade. Performance antes do domínio. Lembre-se, não tem teoria antes de eu conseguir aprender a jogar. Eu performo durante um jogo jogando. Olhe para o passado para buscar inspiração, mas crie um jogo que seja aderente à sua realidade, ou melhor, um jogo ou uma experiência de aprendizagem. E para a gente finalizar, eu vou convidar você a voltar lá para o EduPulses, para a gente conseguir, então, fazer aquele sorteio, né? Eu não estou conseguindo ver os comentários novos no chat, essa é uma dica para o pessoal que está fazendo a produção junto comigo, meu chat está travado. Então, pode ser que alguém tenha um comentário que eu não estou conseguindo ver, tá? De qualquer maneira, estou te convidando, volta lá no edupulses.io, digita de novo o PIN 10 30 94 e agora a gente vai sortear um livro, Gamification. Eu vou parar de compartilhar essa tela com você, vou compartilhar mais uma vez a tela do EduPulses, onde a gente vai fazer o sorteio. Vou pausar o evento para te dar a oportunidade de você dar um refresh aí no seu aplicativo. E agora eu vou iniciar de novo, só que no sorteio. Olha só, gente, quanta gente já está no sorteio, 53 pessoas, uau, 57. Tem gente que não quis se identificar, colocou o número do PIN lá, hein, gente? Se você colocou o número do PIN, a gente não vai saber quem é você. Ó, teve algumas pessoas que botaram o número do PIN. Então, se você não está vendo o seu nome aqui, eu vou te dar uma sugestão. Dá um refresh no seu navegador, ou sai e entra de novo e coloca seu nome. Porque tem mais de uma pessoa que colocou como identificação o número do PIN. Tem bastante gente cadastrada já, 64 pessoas, 66. Subindo vertiginosamente, 67, 68. Legal. Já já a gente vai fazer o nosso sorteio. E vou sortear para vocês um livro Gamification, que tem tudo a ver com o nosso bate-papo de hoje. Mas eu lembro que teve gente que disse que queria mais. É possível isso, gente? Cristiane Moraes, será que é a Cris que eu estou pensando? Está aqui com a gente. Ellen Fontana também, se for quem estou pensando, eu conheço. Ai, que delícia ver gente conhecida, né? Participando junto com a gente, trocando, bem legal. Ótimo. Sensacional. Bom, eu acho que nós já estamos prontos para fazer o nosso sorteio. Então vamos lá? Que rufem os tambores. Vamos sortear o nosso participante que vai ganhar um livro Gamification.
Jussiara Bastos dos Santos. Aí, parabéns, Jussiara. Eu vou pedir para você enviar um e-mail para mim. O meu e-mail é o flora@learningsg.com, do jeitinho que você está conseguindo enxergar aí na sua tela. Você vai informar para mim, Jussiara, seu nome, seu endereço completo com CEP, para eu poder mandar o livro para você, tá bom? Obrigada, Jussiara. Bom, gente, me empolguei, né? Vocês são ótimos. Vou sortear mais um. Dessa vez eu vou sortear para vocês um livro Instrutor Master, que é o livro de uma certificação hoje reconhecida internacionalmente pelo GIT no Reino Unido. Então, valendo um livro Instrutor Master, eu vou até dar um print nessa nossa tela aqui da Jussiara, né? Voltando aqui para o Pulses, para que eu possa, então, depois saber qual livro é de quem, gente. Vamos fazer um outro sorteio, então? Agora valendo um livro do IEM, gente, Instrutor Master. Rufem os tambores. Tran. Wanderson Coelho de Fortaleza, Ceará. Wanderson, vale para você também, então. Por favor, me manda esse e-mail no flora@laninhasg.com para que eu consiga mandar o livro para você com seu endereço completo, incluindo o seu CEP correto, tá bom? Ah, gente, delícia estar com vocês. Vou parar de compartilhar essa tela. Vou voltar a compartilhar com vocês aqui o PowerPoint que eu usei com vocês, para a gente já ir partindo aqui para a nossa despedida. Quero agradecer a vocês a oportunidade de estar com vocês, conversando sobre um assunto que eu gosto tanto, que eu amo tanto, e que eu tenho certeza que pode ajudar vocês nas experiências de aprendizagem de vocês. Vou deixar projetado para vocês aqui os meus contatos, né? Eu já vou avisar para vocês que no Instagram, pessoal, só tem foto de flores e natureza, etc. Então, por favor, siga lá o meu Instagram corporativo, que é o da SG Aprendizagem Corporativa. E aqui estão as referências de canais onde vocês podem nos encontrar. Obrigada, uma honra estar com vocês, um prazer enorme estar neste evento, parabéns pela organização, e eu desejo que vocês se divirtam muito nas experiências de aprendizagem de vocês. E agora eu gostaria de responder as perguntas de vocês, lembrando que meu chat continua travado, tá, gente? Os comentários aqui ainda estão travados. Ah, olha que legal, da Larissa Zacaluk, como fazer com que o erro do participante não seja punitivo para que ele não se desanime da atividade. Na criação da sua dinâmica central, ou seja, daquilo que vai ser necessário para conseguir alcançar o resultado, você vai atrelar regras que vão premiar esse participante quando ele errar e persistir tentando. Então, o mecanismo de pontuação vai te ajudar muito com este processo, para que as pessoas sintam-se motivadas a alcançar o objetivo, porque sabem que vão ser recompensadas por isso e não punidas. Excelente a sua pergunta, espero ter respondido a sua questão. Será que a gente tem mais perguntas para a gente? Deise Freire, Flora, o design de aprendizagem também pode ser entendido como design instrucional educacional? Deise, excelente a sua pergunta. Ele pode sim. Quando eu escrevi o design de aprendizagem com os de Canvas, eu escrevi design instrucional e risquei a palavra instrucional. Isso tem uma razão. Quando a gente instrui alguém, a nossa ideia é que essa pessoa aprenda com essa instrução e execute aquilo que foi aprendido exatamente como ela aprendeu. Quando eu penso no processo de aprendizagem, eu estou deixando de lado o modelo mental da instrução de mão única. E estou pensando no desenho de uma experiência que coloca quem vai aprender no centro deste processo, de tal maneira que essa pessoa vai protagonizar o seu aprendizado. Foi por isso que eu risquei a palavra instrucional, quando eu penso no design de uma experiência de aprendizagem, pensando em fazer com que essa experiência seja mais aquelas aulas boas que vocês colocaram lá no começo, cheias de troca, interatividade, dinâmica, participação do aluno, né? E saindo aí do modelo mental que deu origem à disciplina design instrucional, lá na época da Segunda Guerra. Então, evoluindo junto com os nossos aprendizes, acredito que também seja tempo de evoluir com relação ao modelo mental que está por trás do termo design instrucional. Mas sim, eles representam a mesma coisa, design instrucional, educacional, de aprendizagem. Essa é apenas a lente que eu uso para enxergar o processo ensino-aprendizagem. Espero que eu tenha respondido, Daisy. Acho que a gente ainda tem tempo para mais uma pergunta.
Ellen Regiane Fontana, obrigada pela pergunta, Ellen. Como equilibrar a quantidade de games numa plataforma de educação corporativa? É isso? Pensando que temos públicos muito diferentes na empresa. Ellen, excelente a sua pergunta. Eu diria para você que a gente não tem que se preocupar com a quantidade de games na plataforma. A gente tem que se preocupar com o processo de design e pensar por que eu estou usando um game aqui. A escolha do game, ela deve ser intencional e ela deve ser feita porque eu, designer, concluí que para alcançar este objetivo, considerando o tipo de conhecimento e público, esta é a melhor metodologia. Se esta equação estiver bem resolvida, a quantidade de games ela não vai ser um problema. É claro que existem recomendações. Um jogo, ninguém joga um jogo eternamente, especialmente se a gente está falando de um jogo educacional. Então, eu preciso regular duração do jogo, o quanto esse jogo é relevante, para que eu possa decidir pela utilização de um jogo, sim ou não. Eu, particularmente, apesar de ser especialista em gamificação, eu não acho que tudo deve ser gamificado. Minha plataforma inteira vai ser gamificada, eu vou ter um monte de jogos de aprendizagem aqui. Não. Como eu disse, o jogo, a experiência gamificada, ela é um elemento dentro do processo de design de aprendizagem. Eu vou escolher essa metodologia porque ela é uma metodologia adequada para o objetivo a ser alcançado, para o tipo de conhecimento a ser trabalhado e para o público para quem eu estou desenhando. Espero que eu tenha conseguido responder a sua pergunta. Ula Matias, tem um momento certo para recorrermos à técnica da gamificação na organização? Excelente a sua pergunta, Ula. Quando eu olho para uma organização qualquer que seja ela, é fundamental eu compreender a cultura da organização. Então, eu mencionei para vocês, no comecinho do nosso bate-papo, que eu preciso até analisar qual é o nível de ludicidade que cabe dentro de cada organização. Eu preciso saber o que essa organização já experimentou anteriormente. Eu posso até trabalhar em uma organização onde experiências de uso de jogos tenham sido péssimas e, consequentemente, a memória dessas pessoas gravou essa informação. Então, o conhecimento do contexto é fundamental para que eu entenda se este momento é adequado para o uso de uma experiência gamificada, sim ou não. Por isso, na hora de fazer o desenho de uma experiência gamificada, você precisa analisar contexto, problema que você está buscando resolver por meio do uso de uma gamificação. E aqui eu estou falando problema porque não é só aprendizagem, né? Isso pode ser endomarketing, engajamento, pode ser uma série de outras coisas. Problema que eu estou tentando resolver na organização para checar se esse problema, ele realmente é um problema que pode ser resolvido por meio de uma estrutura gamificada dentro do contexto dessa organização. Preciso conhecer muito do meu aprendiz, e preciso saber se este objetivo de aprendizagem, junto com esse tipo de conhecimento, eles são passíveis de uma estrutura gamificada ou de um jogo de aprendizagem. Espero ter respondido sua pergunta, Olá. Estou olhando para o meu relógio para saber se a gente tem tempo para mais uma pergunta ainda, sim ou não. Eu acho que não, né, gente? Estamos chegando aqui no fim desse nosso bate-papo. Quero agradecer a todos vocês por terem participado comigo. Lembrem-se de mandar para o meu e-mail os 2 ganhadores, o endereço completo de vocês com o CEP para que eu possa encaminhar os livros para vocês. Bianca, obrigada pela organização. Quero agradecer a Gabriele também que me recebeu antes. Agradecer pelo convite para participar desse evento junto com vocês e desejar que vocês fiquem muito bem e seguros. Obrigada, gente. Até a próxima oportunidade. As nossas palestras da manhã se encerram por aqui. Conta pra gente qual foi o seu momento preferido nas redes sociais com a hashtag TID Conference 2021. Mais tarde, às 16 horas, voltamos com mais palestras incríveis. Não se esqueça de ficar de olho no seu e-mail para receber o link. Te vejo daqui a pouco. Até mais!